Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e a nossa conversa hoje é com o deputado estadual Egídio Ferrari. Deputado, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Alexandre. Mais uma vez a oportunidade de vir aqui, conversar um pouco, trazer as informações do nosso mandato. Essa entrevista foi gravada no começo da tarde de segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Deputado, nosso convite partiu aí de fazer um balanço do mandato, mas sabe que jornalismo, a pauta factual, ela acaba virando prioritária e nós estamos aí num ano eleitoral e tem muitas definições aqui com relação ao tabuleiro pré-eleitoral de Blumenau e o seu nome voltou a ganhar força nas últimas semanas como possível pré-candidato. O senhor já se manifestou sobre isso em outras oportunidades. Como é que está essa situação nesse momento? O senhor vai colocar o seu nome à disposição para essa disputa? Olha, Alexandre, na última vez que estive aqui, nós conversamos, eu falei que gostaria de participar ativamente das eleições. Esse ainda é o meu sentimento, a minha intenção é essa. Parece que cada vez mais essa forma de ativamente está ficando mais forte, porque realmente nós temos conversa. Hoje eu estou no PRD, que é o partido PTB, ele fez uma fusão com o Patriota, então estou no PRD. E com convites para me filiar no MDB já desde o ano passado, conversas, enfim, mas sempre com a intenção de nós construirmos, reconstruirmos, quem sabe, o grupo aqui, e nesse sentido é que a gente vinha conversando, mas como eu te falei, realmente com vontade de participar ativamente, construir um projeto importante para Blumenau. Então hoje eu estou muito decidido a participar nesse sentido, e é impressionante, e por um lado me deixa muito feliz, como estão ocorrendo o apoio das pessoas nas ruas, está acontecendo um movimento que antes eu não via, provavelmente até por ser mais cedo. Antes a maioria das pessoas falava, olha, delegado ou deputado, o senhor foi eleito deputado, continua teu mandato, termina, está muito bom, estamos gostando. E de alguns dias para cá, principalmente neste ano, as coisas estão mudando. Tem muita gente me encontrando dizendo, e aí, vai concorrer a prefeito? Vai ser o candidato? Então, assim, isso está ficando cada vez mais o assunto, digamos, até para mim mesmo, sabe? Sou questionado aí várias vezes durante o dia, independente de onde vou. Como disse, fico contente porque vejo, e tenho certeza que as pessoas dizem, olha, nós gostamos muito do senhor como delegado, ajudamos a eleger como deputado, agora está fazendo um ótimo trabalho, quem sabe o senhor não deveria vir candidato a prefeito de Blumenau. Como disse, mais uma vez reforço, a minha alegria em poder ouvir isso e saber que a gente está no caminho certo. Como é ano eleitoral, o tempo urge por conta do calendário eleitoral. O que falta para o senhor dizer assim, eu sou pré-candidato a prefeito de Blumenau? Falta realmente a gente conversar mais, criar esse grupo, saber quais são os projetos, as propostas. Assim, tenho conversado sim, as pessoas têm procurado e eu acho que principalmente isso, a gente precisa, como você falou, há pouco tempo ainda, o prazo é 6 de abril, o máximo prazo para se filiar, e eu devo mudar de partido, isso sim, com certeza, mas ao mesmo tempo, é só 6 de abril, então nós ainda temos um caminho aí pela frente para essas conversas acontecerem de forma tranquila, porque esse é o meu perfil, eu nunca atropelei as coisas, nunca coloquei nada à frente do seu tempo. Eu gosto de conversar, de sentar, entender a realidade, não me colocar, por exemplo, não exigir nada, no sentido de, poxa, eu quero isso, eu quero aquilo, por isso que falei, as coisas estão acontecendo de forma natural, isso que me deixa bastante feliz. Normalmente, quando eu apresento um político, ainda mais um político com mandato, eu sempre cito o partido. Eu não fiz de propósito, porque eu sei que o senhor está de saída e tudo indicava que o senhor ia para o MDB, estava tudo bem encaminhado. Mas eis que, no ato de filiação do prefeito Mário Wilder, com a ficha abonada pelo governador Jorginho Melo, que é o presidente estadual do PL, aparece o senhor lá, o que gera muita especulação, até porque se sabe que tem conversas avançadas com o governador também para levá-lo para o PL. Afinal, caso o senhor seja candidato, pré-candidato a prefeito de Blumenau, parece que está bem encaminhado, PL ou MDB? Eu prefiro primeiro me filiar, para depois decidir sobre a questão da pré-candidatura ou até numa possível candidatura. E lá na filiação do prefeito Mário, o que aconteceu realmente que eu estava na Casa da Agronômica aguardando para conversar com o governador e o prefeito Mário, por coincidência, também o horário dele era anterior ao meu. E aí quando ele saiu, nos cumprimentamos e o governador até disse, olha, daqui a pouco vai ser a filiação, aparece lá, é o prefeito da tua cidade.
E assim eu fiz, né? Fui lá e eu sempre fui muito bem recebido também, né? Lá estava o senador Jorge Seife, a vice-governadora, que é uma delegada de polícia, então nós temos sempre muito assunto, muita conversa entre nós. Estava o deputado Sorato também, o deputado Oscar Wutz e o deputado federal Jorge Guetter. E a deputada federal também, a Daniela Rainer, né? Então todos eles, até, não digo de surpresa, porque sempre fui muito bem recebido e um relacionamento muito bom com eles, mas todos eles já, quando eu cheguei, dizer, poxa, que bom, tá vindo também, vai vir para o time. Então realmente existe um movimento, existe até uma conversa, né? Quem sabe da gente construir um projeto, mas como eu falei, a gente precisa construir um projeto forte, um projeto para Blumenau, um projeto que faça diferença para a nossa cidade. Eu estou no mandato de deputado estadual, né? Como disse, eu não tenho pressa nenhuma em colocar os fatos à frente, né? Dos acontecimentos, digamos assim. Temos que esperar as coisas acontecerem, mas essas conversas sim. Então, para resumir, eu poderia dizer para você sim, que há uma possibilidade de uma filiação minha daqui a pouco no PL, mas não descartando o grupo, né, do MDB, os deputados que me recebem também, enfim, para que a gente consiga aí construir alguma coisa, né, bastante interessante e importante aqui para o nosso município. Com a filiação do prefeito Mário Hildebrand no PL, o PL passa a administrar a prefeitura aqui. Então, se o senhor eventualmente se torna pré-candidato, depois candidato à prefeitura, o senhor vai também liderar uma chapa que também representa uma certa continuidade. Como é que está a sua relação com o prefeito Mário e como é que o senhor vê isso de talvez liderar um processo que já está posto hoje na prefeitura? Olha, eu e o prefeito Mário sempre tivemos um relacionamento muito bom, né? Nunca tivemos problemas pessoais nenhum. Eu já fiz várias críticas à gestão, né, a pontos específicos, como também fiz diversos elogios para aquilo que tem funcionado, né, e que realmente as coisas têm muitos pontos, como falei, funcionado bem. O prefeito Mário colocou a cara dele na gestão, né, isso desde que assumiu, quando o ex-prefeito Napoleão Bernardes renunciou para concorrer ao cargo de vice-governador. Então tudo que mas eu sempre agi nesse sentido, nunca falando da pessoa e sim, né, dos atos de governo, daquilo que tem funcionado ou não, criticando, que é o meu papel e vejo isso de forma muito natural. Então, se essas conversas continuarem, né, avançarem, aí um segundo passo, por óbvio, seria sentar também com o prefeito Mário para a gente, né, conversar, discutir o que seria melhor para a gente poder também fazer de projetos aqui para a nossa cidade. Para encerrar essa seara da política, o senhor estava participando ativamente das reuniões de bancada do MDB, o senhor participou recentemente da primeira reunião da Executiva Estadual do MDB. Como é que fica essa relação? Porque o MDB já conta com o senhor nas suas fileiras, independente de o senhor ser candidato ou não em Blumenau, há uma expectativa muito grande. O senhor já conversou com alguma liderança do MDB? Como é que fica essa conversa com o partido? Olha, eu fui sempre e continuarei sendo transparente. Então, como houve uma primeira conversa, né, com a equipe do governador, do PL, enfim, nesse sentido, a primeira coisa que fiz foi conversar com o presidente do estadual do partido, né, o Carlos Chiodini, deputado federal, sobre isso. Olha, Carlos, está acontecendo um movimento e a gente tem que discutir nós aqui, né, numa mesa, sentados, para ver realmente o que a gente pode construir. Fizemos apenas uma primeira conversa, muito rápida, e ficou acertado, olha, é interessante, né, essa união de esforços. Realmente a gente vê, tanto o pessoal do PL quanto o pessoal do MDB, que teria muita força uma união, né, entre os dois partidos, e daqui para frente a gente precisa conversar mais, mas de forma muito transparente, como te falei, não há problema nenhum em a gente conversar sobre o assunto, porque vou continuar assim convidado a participar dos almoços, das conversas, sem problema algum, porque me dou muito bem e continuo admirando, inclusive, os deputados estaduais que trabalham ali comigo na Assembleia Legislativa, desde o presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, o líder de bancada, o deputado Fernando Crellen de Joinville, enfim, todos os outros a gente tem um excelente relacionamento. Deputado, então vamos fazer um balanço aí do seu mandato, primeiro ano, né, sua primeira experiência como político, de fato. Como é que foi, né? Assim, o senhor avaliando, eu me lembro que a gente conversou no começo do ano passado, né? O senhor ainda tateando, tentando né, ver os caminhos, a burocracia, a própria burocracia da Assembleia Legislativa. E agora, né, o senhor ocupou ali a mesa diretora, o senhor teve papel de destaque no MDB, que é um dos partidos mais importantes. Qual é a avaliação que o senhor faz?
Alexandre, se eu pudesse assim resumir, realmente um ano fantástico de trabalho. Justamente por ser a primeira vez, eu já fui o deputado que mais recursos trouxe para Blumenau através das nossas emendas impositivas. Então, até fazer um parênteses, eu já ouvi algumas pessoas falar, poxa, mas isso é obrigação do deputado. Sim, é obrigação nossa encaminhar essas emendas, mas para onde vai, quem decide é o deputado. Então, eu fui o deputado que mais trouxe recursos para Blumenau. Isso me deixa muito satisfeito. É a cidade em que nasci, a cidade que vivi a minha vida inteira, que os meus filhos nasceram, que a minha esposa é natural. Então, isso para mim é muito gratificante. E aí, concomitante a isso, as duas principais bandeiras que tive lá de campanha e que foi um resumo assim, do meu mandato, que é a segurança pública e a proteção dos animais, também a gente saiu assim de zero, na proteção dos animais, por exemplo, para muito resultado. Foram mais de 4 milhões de reais só emendas também do deputado para a proteção dos animais no estado de Santa Catarina, para a gente fazer programas de castração, do controle populacional dos animais de rua, para apoiar as protetoras, as ONGs, os voluntários, aqueles que realmente fazem a diferença. Eu consegui colocar uma emenda no orçamento do estado, junto com a deputada Paulinha, uma articulação em conjunto, de 30 milhões de reais no orçamento para ser executado ao longo, até o final do governo Jorginho Melo. E por isso que digo, a gente saiu do zero. O estado de Santa Catarina não existia nenhuma política pública nesse sentido e agora terá 30 milhões de reais para trabalhar. Muito importante, inclusive, com a criação de uma diretoria de bem-estar animal. Agora, quando o município que não tem condições, por exemplo, de realizar uma política dessa, assim como faz na educação, como faz na saúde, em que o secretário, o prefeito municipal vai até o secretário estadual, por exemplo, pedir recursos e entregar projetos, assim ele vai fazer agora com a causa animal. Então, excelente. Na Polícia Civil, a mesma coisa, na segurança pública como um todo, porque fiz emendas para aquisição de equipamentos e softwares para a Polícia Científica, fiz emendas também para a aquisição de equipamentos e a melhoria dos serviços, dos equipamentos e materiais utilizados pelos policiais militares, e não seria diferente, por óbvio, para a Polícia Civil. Então a gente conseguiu aqui em Blumenau uma nova delegacia de polícia. Eu já falei que a primeira DP, onde ela está há mais de 40 anos, é uma verdadeira vergonha para as pessoas utilizarem aquilo e principalmente para os policiais trabalharem. Então a gente conseguiu, são pelo menos aí 3 milhões de reais, que uma articulação, uma conversa minha com o governador Jorginho, e ele de pronto aceitou, inclusive despachou de próprio punho, determinando que fosse feito. Então já está, os projetos já estão em andamento. A primeira DP ela vai sair ali da Pandiaca Lógeras, em frente ao Pedro II, e vai lá na Rua Humberto de Campos de forma temporária para trabalhar junto com a Delegacia Regional. Como disse, para dar dignidade aos policiais. Sim. E um bom atendimento à população. E depois, enquanto isso, o prédio da antiga exatoria, na Rua 15 de Novembro, vai ser reformado, o projeto está praticamente pronto. E aí depois nós teremos uma unidade centralizada para atender a população. Então isso me deixa feliz, sabe? Poder ajudar a minha antiga equipe, a DIC, as outras delegacias que trabalhei, enfim, porque eu venho da ponta, eu sei o que o policial precisa, eu sei realmente qual é a nossa dificuldade para fazer as coisas acontecerem. Porque a gente já luta contra tudo e contra todos, a legislação é difícil, a aplicação dessa lei muito menos. Aqui no Brasil é o país que diz que a lei não pegou. Como assim não pega se a lei foi aprovada? Sim. E está em vigor, enfim. Então isso realmente, se pudesse fazer esse balanço, a satisfação é muito grande poder ajudar em tudo isso. Aproveitando a questão da segurança pública, e a prometida superdelegacia que estava prevista para Blumenau, até aqui relativamente perto de onde a gente está gravando, havia uma expectativa, botaram dinheiro no orçamento, tiraram dinheiro do orçamento, foi vetado. Alguma perspectiva, o senhor acredita que há possibilidade ainda nesses 3 anos de mandato do governador Jorginho de que ela saia do papel? Olha, esse orçamento foi vetado ainda pelo ex-governador, o Moisés. Sim. Então, no primeiro ano do governador Jorginho, teria uma possibilidade de derrubar esse veto para que o valor voltasse para o orçamento, que também não era um valor, na verdade não é um orçamento impositivo, sim. Poderia ser executado ou não. Mas nisso, Alexandre, como comentei antes, aquele projeto da chamada superdelegacia contemplaria unidades que hoje já estão em bons lugares. Ou seja, quando foi feito o projeto,
A segunda DP estava numa casa caindo aos pedaços lá na Itopava Norte. Que agora foi tudo que agora está muito bom, as também instalações. Ali, na mesma rua? Na mesma rua, próximo mais à ponte da Tamarindo, ao SIC. Então é um prédio muito bom, estrutura muito boa, junto, inclusive tão bom que hoje contempla a central de polícia ali também, 24 horas funciona. A DPCAM, a Delegacia da Mulher, era lá na Humberto de Campos também. Uma estrutura ruim também. Uma esquina também, uma casa muito ruim, pegava enchente, enfim. E hoje é uma das melhores estruturas do estado de Santa Catarina para uma delegacia de proteção às mulheres, crianças e idosos. Enfim, então nesse contexto, o projeto que iria para construir essa delegacia maior, ela contemplaria essas unidades que hoje já estão bem. Então nós temos uma única delegacia em Blumenau hoje, que não atende as pessoas com a dignidade e a forma que deveria ser, que é a primeira DP que acabei de citar. E não, ela não estava no projeto, ou seja, fora o orçamento. O orçamento para aquele projeto cerca de 10 milhões de reais pelo menos, e não contemplaria a primeira DP. Hoje, com cerca de 3 milhões no máximo, a gente coloca a primeira delegacia de polícia para funcionar no centro de Blumenau, né? Ou seja, com muito mais economia e todas as unidades trabalhando em locais melhores. O senhor apresentou recentemente 2 projetos que eu quero uma reflexão sua. Um foi sobre o horário de funcionamento e algumas outras disposições dos clubes de tiro, e o outro foi a multa para usuários de drogas em espaços públicos. São leis que estão pipocando em maior e menor escala nos municípios, uns em iniciativa do Executivo, outros de vereadores, mas há uma discussão sobre a constitucionalidade dessas leis, né? O senhor é delegado, né? O senhor fez direito. Como é que o senhor avalia isso? O senhor aposta na constitucionalidade desses projetos? Eu aposto sim. O meu projeto estadual, ele prevê, por exemplo, do caso de multa para quem estiver portando ou consumindo drogas em vias públicas, eu ligo ele justamente ao crime, né? Então a conduta já é criminalizada, embora o governo de esquerda do PT lá em 2006 tirou a pena de prisão. Sim. Ou seja, a sensação de impunidade de lá para cá é total, né? Eu realmente sou aqui de Blumenau e eu não me recordo, naquela época, antes mesmo de eu entrar na polícia, meu concurso é de 2008, eu andar na rua, como andei semana passada no centro da cidade, e um cara fumando maconha, sentado num banco na calçada da Alameda Rio Branco, por exemplo, passando com a minha filha. E ali ele fazendo, fui ter que parar para acionar uma viatura da Polícia Militar, estava com a minha filha pequena, se eu estivesse sozinho eu mesmo teria abordado, porque é crime. Então, mas essa impunidade vem justamente da sensação que não dá em nada, porque eles vão para o fórum e recebem apenas uma advertência sobre os efeitos da droga. Vou te dizer bem sinceramente, Alexandre, é ridículo isso. Sim. Eu trabalhei no fórum e vinha usuário de drogas e a gente falava assim, o senhor assina aqui que o senhor está advertido que fumar maconha faz mal, por exemplo, né? Ou usar qualquer outro tipo de droga. E ele saía dali dando risada do sistema, da justiça, de tudo, e se gastava muito recurso para isso. Então eu queria, a ideia, que como dito aqui, em alguns municípios já acontece, mas que isso vá para o estado inteiro, para que esse cara que faz questão, o público-alvo principalmente é essas pessoas. Me perguntar os andarilhos como é que vai cobrar. Eu sei que esse é um outro projeto que há discussão no Parlamento Catarinense também para a gente fazer o tratamento desses dependentes químicos. É diferente, vai ter que ser uma abordagem social ali. Mas eu quero justamente atingir esse que Quem fica fumando. Quem fiscalizaria, no caso? A própria Polícia Civil e Polícia Militar. Justamente porque é o crime, são as duas responsáveis por lavrar o termo circunstanciado. Eles fariam a autuação administrativa? Fariam, e hoje é muito simples, porque nós utilizamos os sistemas. Então, a partir da aprovação, por exemplo, da lei, nós podemos colocar um item, porque vão estar todos os dados preenchidos para lavrar o termo circunstanciado, e ali na hora, junto com o papel que ele é obrigado a comparecer lá no fórum, já sairia uma multa, já sairia uma notificação para aquela pessoa. Então, da Polícia Civil e Polícia Militar. Detalhe, não é uma lei para sair arrecadando dinheiro para o Estado, né? Embora a multa, né, quando recolhida, vá para os cofres, tanto que um dos artigos que coloquei é que se a pessoa tiver a intenção de fazer um tratamento, né, terapêutico, enfim, qualquer tipo, e ela passar por algum tipo de tratamento, ela leva uma declaração, né, um atestado, enfim, ao órgão público e ela tem a multa perdoada, digamos assim. Ela não precisa pagar essa multa é arquivada. Porque esse é a minha intenção.
né? Não é simplesmente sair arrecadando ou multar o cara 2, 3 vezes. Eu quero que eles parem de fumar maconha no meio da rua, parem de fumar maconha nas praias. As pessoas são dezenas, talvez mais de uma centena de mensagens que recebi nas redes sociais de apoio das famílias. Inclusive uma mulher disse, poxa, eu fui aqui em Florianópolis, em uma praia, e eu com 3 filhos pequenos, o cara senta do meu lado, começa a fumar maconha, vem aquele cheiro horrível, as crianças perguntando o que é isso, e eu fui indagar o usuário, essa mulher me falou, eu disse, escuta, com todo respeito, mas estou aqui com as crianças, por que tu não fuma isso em casa? E a resposta dele foi o seguinte, porque minha mãe não deixa em casa. Então eu saio de casa para fumar aqui, ou seja, porque na rua não tem ninguém. Parece que a sensação, se no máximo a polícia militar passar por ali, ele vai assinar um termo, não vai nem sair da praia e vai continuar lá para ir depois no fórum, num outro dia. Então eu quero trazer principalmente essa discussão, né? Se eles querem continuar usando droga, que é ruim, infelizmente o Estado, né? O Estado que digo o país, enfim, peca e falha quando consegue ou quando deixa essa droga chegar até nas famílias, até nas casas, enfim, nas ruas. Mas enquanto isso, pelo menos eu quero essa discussão, né, em que as pessoas que eu defendo, né, no parlamento são as pessoas de bem, são as famílias que estão já muito irritadas e não querem mais ver essas situações. Aqui no Parque Ramiro Ridiger mesmo, alguns relatos me falam, pô, a gente quer passear lá com as crianças, mas é chato, a gente deixa, imagine que deixa de né, participar, de frequentar um lugar tão bom, tão bonito, né, na nossa cidade, porque tem usuários de drogas lá. O senhor até questionou muitas as pessoas que tem lei, mas ninguém cumpre. E vale lembrar que tem uma lei aqui em Blumenau, por exemplo, que proíbe o consumo de bebida alcoólica em parque, por exemplo, na rua, que quem conhece sabe que não ia dar em nada. Então, a minha preocupação em alguns momentos é que talvez seja uma lei que a prática seja muito pequena. Sim. Tendo esse cuidado é que justamente a forma de fiscalização vai ser a Polícia Civil e a Polícia Militar, né? Porque, como disse, justamente no nosso sistema, basta ele lavrar o termo circunstanciado, e digo Polícia Civil, Polícia Militar quando está na rua faz o termo ali na rua, e qualquer outro órgão de segurança, a Polícia Civil não faz na rua, leva até a delegacia de polícia, e ali já vai sair a autuação, vinculada ao CPF, vinculada a uma possibilidade, por exemplo, de inscrição em dívida ativa, enfim, para que a pessoa tenha, pelo menos, que isso leve ela a pensar um pouquinho, né, se realmente deve fazer aquilo no meio da rua. Porque, como eu falei, eu só não quero passar com a minha filha, como eu passei de bicicleta, né, poucas horas que temos, às vezes, que temos à disposição de descanso com os nossos familiares, e ela sentir o cheiro, o cara dá uma baforada de um baseado, de um cigarro de maconha no nosso rosto. Isso eu não quero. Deputado, para encerrar, duas perguntas sobre política nacional. Como é que o senhor avalia a sucessão de denúncias que estão sendo colocadas em cima do ex-presidente Bolsonaro sobre as diferentes nuances? E como é que o senhor avalia o trabalho de seus colegas, são policiais federais, mas é a Polícia Federal, que tem feito a maioria desses processos, e depois a investigação da Polícia Federal, que é autorizada aí pelo Supremo. Como é que o senhor avalia isso? Inclusive, essa semana ainda tem uma manifestação que está sendo convocada pelo ex-presidente. Eu vejo com muita tristeza e até com muita surpresa as decisões, o chamado inquérito do fim do mundo, né? Porque quando você vê uma sucessão de erros, uma sucessão de ilegalidades sendo praticadas, e não estou aqui defendendo A ou B, né? São diversos parlamentares atingidos, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, mas não estou aqui dizendo do mérito de cada caso, mas sim essa sucessão. É o juiz que investiga, que denuncia praticamente, que julga, que executa. São pessoas, como foi agora uma sentença de uma idosa aqui de Santa Catarina, condenada a mais de 16 anos de prisão por baderna, por quebra-quebra, por dano ao patrimônio público, cujas penas no Código Penal são muito pequenas, né? É um ex-parlamentar, o Daniel Silveira, que está preso, que foi preso em flagrante, uma construção jurídica que jamais existiu, nunca houve isso, que ele gravou, na verdade, uma live dele pelo YouTube. Ele xingou, cometeu crime, sim, e deveria ser punido por isso, né? Pela calúnia, pela difamação, pela injúria, o que fosse. Ele estimulava a agressão ao ministro Alexandre Moraes. Exato, tem essas penas previstas. Agora, foi uma construção dizendo que aquilo ali seria um crime permanente, ou seja, ensejava uma prisão em flagrante, e a polícia foi no dia seguinte, se não me engano, ainda de madrugada, no final da noite, para fazer a prisão de um parlamentar, de um deputado federal.
que ele deve ter a prerrogativa, como ele lá, eu aqui em Santa Catarina, de poder falar, de expressar a minha opinião, com os limites, por óbvio, né, previstos em lei. Então eu vejo realmente com muita cautela e essas sucessões de erros. Advogados impedidos de atuarem, advogados impedidos de terem acesso integral aos autos, né? Li também do caso até do próprio Daniel Silveira, o advogado fez uma representação na OAB, ou seja, é algo grave, né? A OAB acolheu e disse que vai apurar esses fatos, que ele pediu vista dos autos, são todos digitais os autos, e disse que o ministro Alexandre de Moraes, segundo o próprio advogado, ele faz todos os atos online, porque todo o sistema é online, mas ele determina a impressão e o armazenamento dessas folhas lá na Secretaria do Gabinete. Ou seja, está cometendo ilegalidades. Isso eu vejo com muito cuidado nesse sentido, porque eu não sei, hoje, Alexandre, a direita está sofrendo, amanhã pode ser qualquer outro, né? Então, se nós não tivermos um contrapeso, né? Se não tivermos freios a esse avanço, esse ativismo judicial, é muito complicado. Mas com relação ao trabalho da Polícia Federal, porque muitas investigações são feitas pela Polícia Federal, que pede autorização judicial, que assim é o procedimento. Sim. Eu aprendi lá na faculdade que o crime, por exemplo, ele deve ser, né, punido quando ele está consumado ou, em alguns casos, a tentativa. E a tentativa são atos executórios, nunca os atos preparatórios. Ou seja, se eu pensar em cometer um crime, eu não vou ser punido. Eu preciso começar a praticar aquele crime para ser punido. E eu vejo também que a Polícia Federal pode estar sendo utilizada também de forma política. Não vejo mais aquela independência, tanto que está caindo em descrédito na opinião pública, né? Porque essas são operações que os materiais são vazados para a imprensa de forma seletiva, né? Diversas outras investigações de andamento nunca saem, agora essas sim, uma ou outra sempre sai um documento, sai um áudio, sai uma informação, enfim, eu vejo com muita tristeza mesmo, acho que é isso, porque por ter feito faculdade de Direito, né, me formado e estudado inclusive por um curso de Direito Constitucional escrito pelo ministro Alexandre de Moraes, em que naquele curso, naquele livro, diversas partes e interpretações da Constituição são por ele próprio rasgadas e escritas novamente com as decisões que ele está dando. Deputado, agora sim, para encerrar, já agradecendo, vamos anunciar que o senhor é pré-candidato a prefeito de Blumenau? Vamos anunciar assim que a gente tiver essa notícia realmente dita. Eu queria, para fechar aqui então, dizer que, como falei, tudo que eu pedi para o governador Jorginho Melo durante esse meu mandato, eu fui atendido, né? Seja a delegacia, seja a inclusão no orçamento da verba muito importante para a proteção animal e diversas outras articulações que a gente tem feito e muitas outras vão acontecer que a gente vai anunciar no seu tempo. E se o governador Jorginho me chamar para uma missão nessa esteira de parceria, né, de realmente cumprir com os objetivos, sim, a gente pode, quem sabe, aí, construir um projeto desse e aí, quem sabe, né, também ser anunciado como pré-candidato ou lá na frente construir algo até para virar candidato a prefeito este ano. Deputado Egídio Ferrari, provável, aí sou eu que estou dizendo, pré-candidato a prefeito de Blumenau. Obrigado pela sua presença aqui, pela sua fala. Boa sorte nesse ano de trabalho. Obrigado, Alexandre. A gente continua à disposição, 100% focado no desempenho do mandato, mas sem esquecer aí o que está acontecendo em Blumenau e também nas cidades vizinhas. Esse é o Informe Blumenau Entrevista, sempre trazendo em primeira mão o que as nossas lideranças políticas. Vocês ouviram o que o deputado falou. Um grande abraço, até a próxima.